O que muitos temiam finalmente aconteceu. O Oriente Médio voltou a ferver e o Irã está agora no centro de uma escalada militar. Essa escalada militar pode mudar o equilíbrio econômico do planeta. Você pode olhar para o mapa e pensar que Teherã está longe demais do Brasil para afetar sua rotina. Mas a verdade é desconfortável. Cada míssil lançado no Golfo Pérsico ecoa diretamente no preço do combustível da sua cidade e no valor dos alimentos do seu supermercado. Essa não é apenas uma guerra por território ou influência regional. É uma guerra pelo coração energético do mundo. O conflito envolvendo o Irã coloca em risco rotas marítimas estratégicas e cadeias de suprimentos globais. E o frágil controle da inflação que muitos países tentavam recuperar. E apesar de estarmos a milhares de quilômetros de distância, o Brasil está longe de ser espectador. Nós somos parte do tabuleiro. Para entender o tamanho do risco, precisamos olhar para um ponto específico do mapa, o Estreito de Hormuz. Pode parecer apenas um corredor de água estreito entre o Irã e países do Golfo, mas por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta. É o gargalo energético do mundo. Se o Irã decidir bloquear ou ameaçar essa rota, mesmo que parcialmente, o mercado entra em pânico imediato. O petróleo é uma commodity sensível ao medo. Ele não precisa parar de circular para subir. Basta o risco de interrupção para que o preço dispare. Analistas internacionais já projetam que em um cenário de bloqueio ou confronto direto envolvendo navios petroleiros, o barril pode ultrapassar os $150. Isso não é apenas um número em uma tela de bolsa. É um choque em cadeia. Quando o barril sobe, o transporte marítimo global encarece. Seguro ordenáveis aumenta. Rotas alternativas ficam mais longas. Empresas que ainda se recuperavam de crises logísticas anteriores enfrentam novos atrasos. A inflação, que vinha sendo combatida com juros altos no mundo todo, ganha uma nova fonte de pressão. E o combustível se torna novamente o vilão das economias domésticas. Mas e o Brasil? Somos autossuficientes em petróleo, certo? Em parte, sim. Produzimos volumes significativos, especialmente no pré-sal. Porém, não estamos isolados do mercado internacional. O preço praticado pela Petrobras segue a lógica da paridade global. Se o petróleo dispara lá fora, os derivados aqui dentro acompanham. E no Brasil, praticamente tudo depende de transporte rodoviário. Diesel mais caro significa frete mais caro. Frete mais caro significa supermercado mais caro. Arroz, feijão, carne, leite, todos esses produtos percorrem milhares de quilômetros até chegar à sua mesa. A inflação energética rapidamente vira inflação alimentar. Existe ainda um fator menos visível, mas igualmente perigoso: fertilizantes. Parte relevante dos insumos agrícolas utilizados no Brasil depende de importações do Oriente Médio e regiões próximas. A ureia, fundamental para a produção agrícola, pode sofrer alta de preços ou restrição de oferta. Isso pressiona diretamente o agronegócio, que é um dos motores do PIB brasileiro. Se o custo de produção sobe, a safra pode encolher ou ficar mais cara. Isso afeta tanto o mercado interno quanto as exportações. O Brasil, que é potência agrícola, pode enfrentar uma equação delicada: proteger o abastecimento interno ou aproveitar preços internacionais elevados. Em qualquer cenário, o consumidor sente que, como se não bastasse o choque do petróleo e dos fertilizantes, há o impacto financeiro. Em tempos de guerra, o investidor internacional age de forma previsível. Ele foge de risco. Países emergentes como o Brasil entram na lista de saída. O dinheiro migra para ativos considerados seguros, como dólar e ouro. Com isso, o dólar se fortalece frente ao real. Um dólar mais caro encarece tudo o que importamos: eletrônicos, peças industriais, trigo para o pão, medicamentos e até insumos tecnológicos. A moeda americana funciona como termômetro do medo global, e quando ela sobe, o brasileiro paga duas vezes: no combustível e no câmbio. O Banco Central se vê diante de um dilema para segurar o dólar e conter a inflação importada. Pode precisar manter juros elevados por mais tempo ou até aumentá-los. Juros altos encarecem crédito, desestimulam consumo e investimento e desaceleram o crescimento econômico. Ou seja, a guerra no Irã pode nos atingir em duas frentes simultâneas: aumento do custo de vida e redução da atividade econômica. Estamos falando de um cenário de volatilidade extrema. Bolsas oscilando, commodities disparando, moedas emergentes pressionadas, investidores revisando planos, empresas adiando projetos, famílias recalculando orçamento. E existe ainda o fator geopolítico. O Brasil precisa equilibrar diplomacia e pragmatismo, manter relações comerciais estratégicas, preservar exportações e, ao mesmo tempo, proteger sua estabilidade interna. Em um mundo interconectado, neutralidade não significa imunidade. A grande lição desse conflito é simples e dura: ninguém está isolado. Em 2026,
A globalização não é apenas uma oportunidade de crescimento, é também um canal de transmissão de crises. Um bloqueio no Estreito de Hormuz pode virar inflação no seu bairro. Um míssil no Golfo Pérsico pode virar juros altos no seu financiamento. Por isso, este momento exige cautela. Se você investe, talvez seja a hora de rever exposição a risco excessivo. Se planeja grandes gastos, talvez seja prudente avaliar o cenário cambial. Se depende de crédito, fique atento aos movimentos do Banco Central. O mundo mudou novamente no Oriente Médio. E a história mostra que conflitos nessa região raramente ficam confinados ao campo militar. Eles transbordam para a economia, para os mercados e para a vida cotidiana. Agora eu quero saber sua visão. O Brasil está preparado para enfrentar um petróleo em patamares históricos e um dólar pressionado? Ou nossa economia vai patinar mais uma vez diante de um choque externo? Comenta aqui embaixo sua análise sobre esse conflito e como você acredita que ele pode impactar o nosso futuro. E se você quer continuar entendendo como geopolítica e economia se conectam diretamente ao seu bolso, inscreva-se no canal, porque no fim das contas as grandes guerras começam longe, mas a conta sempre chega perto. Até o próximo vídeo.